Estamos... já está sendo gravado, ok? Bom, então, boa tarde a todos e a todas, né? Meu nome é Wilde Cardoso, eu trabalho na Agência Nacional de Águas, na coordenação de marcos regulatórios de alocação, né, de água. Hoje, dia 21 de maio de 2021, 14 horas e 46 minutos, estão começando a segunda reunião, né, de alocação de água do Subgratuba, 2021-2022. Então, eu queria desejar uma boa tarde a todos e a gente vai passar imediatamente para a apresentação dos participantes para dar início, então, a essa segunda reunião. Então, vou iniciar aqui em ordem alfabética pelo Adalberto. Por favor, Adalberto, seu nome e instituição. Boa tarde a todos, eu sou Adalberto, eu sou representante do Distrito de Irrigação de Gurutuba, sou secretário adjunto da Comissão Gestora do Gurutuba. Obrigado, Adalberto. Algimar Acieg, Algimar e Marivone, né? Por favor, a dupla. Isso, Algimar. Eu sou Algimar Borges, sou gerente de operação e manutenção da CIEG. E Marivone, gerente administrativo da CIEG. Obrigado. Arquimedes, por favor. Boa tarde a todos, meu nome é Arquimedes, eu estou como coordenador regional da Emater e indicado como membro do conselho aí. Obrigado. Obrigado. Odevassi, por favor. Boa tarde a todos. Fernanda, representante do Gurutuba, e Alex, representante do Lagoa Grande. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Fernanda. Consórcio Serra Geral. Consórcio. Horácio. Alô, Horácio. Presente aqui, Wilde. É porque eu estou no telefone aqui, mas estou acompanhando. Só um minuto. Tá. Então, diga seu nome e instituição, por favor, Horácio. Horácio, representando o consórcio União da Serra Geral, Poder Público Municipal. Obrigado. Cristiane, por favor. Boa tarde a todos. Cristiane, secretária de Agricultura de Ventos Machado. Obrigado, Cristiane. Felipe Matheus. Boa tarde a todos. Sou Felipe Matheus, represento a Associação Amigos do Rio Gurutuba, Ecos do Gurutuba, Janaúba. Obrigado. Flávio Aragão. O Flávio está no chat. Boa tarde a todos. Sou Flávio Aragão, da Codevasf de Brasília. E do Prof. Água também. Geraldo, por favor. Boa tarde a todos. Geraldo Pereira, representante da CIEG, faço parte da comissão do Gurutuba também. Okay. Ivanete Pereira. Boa tarde a todos. Meu nome é Ivanete Pereira e sou gerente geral da Aba Norte, Associação Central dos Fruticultores do Norte de Minas. Obrigado. Jackson. Jackson Batista, auxiliar administrativo do CBH Verde Grande. Obrigado. Jefferson. Boa tarde a todos. Jefferson Bertoli, da empresa Best Pump Brasil. Obrigado. João. Boa tarde a todos. João Batista, pesquisador de família norte, empresa, comissão gestora. Desculpa, João, seu microfone está ruim, é da EPAMIG, não é isso? Está ouvindo agora? Melhorou, está muito pouco, está dando um som, está dando um eco. João Batista, EPAMIG Norte, representa a empresa na comissão gestora pesquisadora. Ok, obrigado, João. José Aparecido Vieira.
Zé Aparecido. Zé Aparecido Vieira. Pois não? Pode falar, Zé Aparecido. Eu estou como diretor do meio ambiente de Janaúba e estou representando aqui o agronegócio na pessoa do Paulo Frederico, que é o secretário de agronegócio. Ok, muito obrigado. Maurício. Maurício. Boa tarde a todos. Sou Maurício, sou chefe da Estação de Piscicultura da Codevasf, no Novo Porteirinho. Obrigado, Maurício. Roberto. Boa tarde a todos. Sou Roberto, hidrólogo da Copasa. Obrigado, Roberto. Sindicato Rural de Janaúba. Boa tarde, meu nome é o Arrisson, presidente do Sindicato Rural de Janaúba. Ok, obrigado, Arrisson. Tânia, por favor. Boa tarde, Tânia, da Superintendência de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos da Agência Nacional de Água e Saneamento. Obrigado, Wesley. Wesley. Boa tarde a todos. Wesley, coordenador regional da Unidade Regional de Gestão das Águas do IGAM, aqui no norte de Minas, sede em Montes Claros. Obrigado, Wesley. E agora a Nilde, da Aba Norte, e o Gustavo, do DIG, por favor. Ótima tarde a todos. Eu sou Nilde Antunes, presidente da Aba Norte. Boa tarde a todos. Gustavo Lage, presidente do DIG, mas representando a Roda Rica na Comissão de Estudo. Ok, obrigado. Bom, acho que todos estão... Eu sei que a Codevasf levantou a mão. Alguma questão específica? Codevasf? Boa tarde, Wilde. Vandilson. Eu acabei de chegar aqui, o pessoal já tinha se apresentado. Vandilson, da área de irrigação da Codevasf. Muito obrigado, Vandilson. Boa tarde. Bom, acho que todos estão aqui apresentados, né? Estamos com 20 pessoas. Então, inicialmente, nós vamos passar a palavra aqui ao Adalberto, coordenador da comissão gestora, que vai dar alguns informes, né? Depois da Marielle ser apresentada. Deixa a Marielle se apresentar, Adalberto. Boa tarde, Marielle, tudo bem? Você pode se apresentar? Marielle. 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 Seu microfone está desligado, Marielle. Bom, Adalberto, a palavra está contigo, por favor. E aí, vocês aí, na hora que vocês terminarem, a gente complementa a alocação de água, tá bom? Por favor. Ok, Wilson. Obrigado aí pelo espaço aí, a gente apresentar aí a comissão gestora, né, os informes. Bom, os informes, praticamente, alguns já foram dados na reunião passada, e a comissão encaminhou o pedido, solicitação, né, ao Comitê de Bacia, da exclusão do cais Escassez. Ele foi encaminhado ao grupo de trabalho de cobrança de uso da água, depois vai ser encaminhado ao CTC, a posterior aprovação. Se a gente não conseguir aprovar ainda neste mandato, ele vai ser encaminhado para a diretoria, né, e para a plenária, na próxima plenária, para aprovação. Quanto às notícias do acompanhamento da qualidade da água ali próximo à CIEG, a gente enviou a solicitação ao promotor, ele ainda não respondeu, não deu as informações que a gente tinha solicitado, né, referente ao TAC, sobre a análise da água, mas a gente vai continuar insistindo. Ele até foi convidado a poder participar dessa reunião, mas também não respondeu ao convite, deve ter tido algum contratempo. A gente vai continuar insistindo com essas informações.
Quanto ao tremor de terra na barragem, que foi também falado na reunião passada, né, que não teve nenhum impacto visual, né, isso também havia falado, gostaria de deixar registrado. E mais esses informes que eu gostaria de informar a todos, né? Em junho agora vai ser eleito novos membros da comissão da bacia do Vertigante. Provavelmente vai trocar toda a diretoria, inclusive eu como secretário adjunto aí da comissão gestora do Gurutuba. Então, diante disso, eu queria agradecer a todos aí pela paciência. É a primeira vez que eu exerço o cargo aí. Espero ter atendido os anseios de todos e se eu não tiver conseguido ter expectativas, eu peço desculpas. Queria agradecer a todos aí pela paciência e cooperação. Já tem um quórum, só para poder... Sim, Adalberto. O quórum da comissão gestora foi atingido. Ok. Bom, gente, o minuto da ata, só para poder ter uma agilidade, eu não gostaria de fazer leitura, senão ia atrasar um pouco o Wilde. Foi encaminhado a todos aí. Alguém tem alguma questão que gostaria de abordar para a correção da ata? Ninguém? Aqueles que tiverem alguma questão que gostariam de ser analisada e alterada na ata, conseguem se manifestar. Ok. Não havendo nenhuma manifestação, considero a ata aprovada. E obrigado aí, Wilson, pelo espaço. Pode seguir a minha. Bom, pronto aqui. Então, obrigado, Adalberto. Eu tenho certeza que o Adalberto vai continuar colaborando com a comissão gestora, né? E aqui eu faço os meus votos aí de que vocês o elejam novamente para coordenador. Mas, se não puder, né, que ele, pelo menos, continue aí no trabalho importante na frente do DIG e da articulação aí da região, né? Mas vamos então, eu vou dar uma... Eu pretendo fazer da seguinte forma: como tem algumas pessoas que não participaram da reunião anterior, eu vou dar só uma pincelada, resumindo o que nós tratamos na reunião passada, para podermos, então, avançar na alocação de água. E aí eu vou compartilhar, então, aquela apresentação que eu já fiz, mas com alguns ajustes aqui na tela, tá bom? Então, só um minutinho. Essa aqui. Vocês estão visualizando aí a apresentação? Pode me confirmar, por favor? Sim. Ok, obrigado. Ok, obrigado. Bom, então nós iniciamos essa reunião, a primeira reunião de alocação no dia 18, né, onde tratamos de vários temas, dentre eles a apresentação da situação do reservatório aqui em abril, né? Ele estava no final de abril com 160,66, está um pouquinho diferente dessa informação aqui, né? Isso significa que ele está no estado hidrológico amarelo, né? E passamos também a verificar se a alocação passada foi cumprida, verificamos algumas diferenças aí importantes, tanto na captação do distrito, de 609 para 701, né, cerca de 20% a mais, e da ACEG, que também houve uma diferença entre o que foi alocado e o que foi praticado, em torno de 50% a mais. Os demais números estão dentro. De forma global, nós tivemos aí um aumento de 10%, 15% entre o que foi alocado e o que foi observado. Felizmente, tivemos aí um aporte, uma recarga, o que ajudou a fazer com que, mesmo com esses
valores captados a maior, nós estivéssemos hoje numa situação bem mais confortável do que estávamos, né? Cerca de 70 milhões a mais, o que não significa que a gente tenha saído de uma situação complicada, né? Sob o ponto de vista de todo o histórico, né? Uma vez que a gente está ainda com cerca de 30% somente da capacidade do reservatório. Bom, passamos também discutindo rapidamente o que foi tratado aí, o que foi proposto de ações, né, de lá para cá, e vimos aí que as ações de regulação ficaram prejudicadas pela pandemia, né, mas houve aí uma reunião da comissão gestora, se não me engano, em novembro ou dezembro, em que foi discutida a questão do critério de cobrança, o CAIS-K6, a questão do monitoramento dos usos. A Codevasf já informou na reunião anterior que avançou na definição de um mecanismo de parceria entre a Codevasf, o Distrito, a CIEG, a Bestpulp, a Copasa, para garantir a operação, manutenção e monitoramento da barragem, e a gente teve aí como pendências, a verdade, foi a não realização, pelo menos que conste, da campanha de uso racional da água dos setores produtivos, e também não houve a licitação do processo de modernização do perímetro irrigado Gurutuba, a complementação, né? Bom, como esse gráfico é interessante, só para a gente ver aí a situação que nós estamos no histórico desde 1994, e nós vemos que aí a gente está numa situação acima do nível que precisa de bombeamento, mas provavelmente vamos ter a necessidade de bombeamento este ano também, uma vez que estamos somente com 30 milhões acima, né? E falamos também sobre alguns avanços que a gente está propondo este ano com relação ao monitoramento, dentre eles o monitoramento da calha Partial, aqui logo depois do Beco da Pedra, que vai ser feito aí, já está no sistema telemétrico da ANA, né? Então, logo esteja no GDH, eu passo o link para vocês, né? Numa parceria da ANA com a CPRM, e também falamos sobre o monitoramento das vazões lá no vertedouro do sistema do reservatório, onde a CIEG capta, né? Essa situação, deixa eu ver se eu tenho uma foto, eu não tenho uma foto aqui. Bom, além disso, né, nós não falamos, e aí já começa a ser uma novidade, sobre o monitoramento pelo consumo de energia elétrica, dos consumos, e eu trouxe aqui hoje um monitoramento que nós temos feito desde 2017, dos usos no entorno do reservatório, e vocês têm aí 3 curvas na tela. A curva verde, que é a estimativa feita em função do consumo de energia elétrica, que está essa curva verde em cima, que variava em função da estação do ano, entre 60 e 40, nos 3 primeiros anos, e no último ano agora, 2020, ela variou entre 32 e 39 litros por segundo. A curva azul, que é o valor que é outorgado pela ANA hoje lá no reservatório, que acompanha de forma próxima o valor monitorado pela energia. E a curva vermelha, os valores que foram alocados o ano passado. Então, nós vemos aqui sendo captados, apesar de serem pequenos, mas a gente está pondo uma alocação e essa alocação não está, a priori, sendo respeitada. Então, esse é um indicador importante, e se a gente conseguir este ano, nós iremos fazer uma visita a esses usuários do entorno do reservatório para que
se avalie se efetivamente eles não estão respeitando a alocação. Tá? Então, a gente sabe que essa é uma questão mais difícil de ser resolvida, né? Não é tão relevante, mas é mais difícil, mas é também uma demanda que a gente faz aqui à comissão gestora, no sentido de agregar à comissão gestora representações dos usuários do entorno do Bico da Pedra, para que a gente possa fazer chegar até eles a necessidade do cumprimento do termo de alocação. Eu acredito que pode acontecer, pode estar acontecendo, deles nem saberem que existe essa alocação, e isso faz com que não haja nenhuma restrição, né? Por outro lado, eu vou parar só um minutinho. Por outro lado, nós temos aqui a situação da ACIEG, que nós acompanhamos de perto, para verificação se a ACIEG está efetivamente respeitando a alocação, é a verificação mensal. Então, nós temos aqui o valor verde, é o valor estimado, né, pela energia, e o valor observado em laranja, e aqui nós temos o valor em vermelho, que é o valor médio. Então, como pode ser observado aqui, tanto o valor estimado quanto o informado pela CIEG, eles têm uma pequena defasagem, mas estão muito próximos, né? E a gente tem aí tido essa felicidade desse comportamento adequado da CIEG, né? Graças à responsabilidade dos gestores em acompanhar o que foi alocado. Bom, senhores, essas foram na reunião passada. Além disso, nós também começamos a discutir as questões relativas ao cenário de alocação, mas antes de passar para o cenário de alocação, eu queria saber de vocês se tem alguma dúvida com relação a essas informações preliminares, ou se nós já podemos avançar para a alocação. Então, a palavra está aberta, por favor. Adalberto e João. Adalberto primeiro, por favor. Na verdade, é o Gustavo. Gustavo, pois é, Gustavo. A referente àquela curva sua lá, do entorno da barragem, com o nível que desceu muito o nível da barragem, a maioria dos condutores, dos usuários da próxima, abriu postos. Então, posto pular. Então, acabou que o problema está esticando a tubulação, esticando rede elétrica, entendeu? Então, esse consumo de energia talvez não está refletindo o real consumo deles. Entendeu? Talvez a barragem seja menor o consumo deles em função dos postos abertos. Depois eu venho poder fazer uma situação com um acompanhamento e cadastrar cada um e olhar direitinho isso aí, se for o caso, entendeu? Ok. Ok, obrigado. Pode ser, sim. João, por favor, João. Seu microfone está desligado, João. Alô, João. João da EPAMIG. O microfone está desligado. Agora ligou. Opa, desligou. Ligou. Pode falar, João. Nós não estamos te ouvindo, João. João, está desligado o microfone. João. Bom, seguinte, mais alguém além do João? O João está com algum problema lá na comunicação. Isso. Pronto, João, agora estamos ouvindo. Desculpa, Wilson, tem um problema aqui. Uma dúvida a respeito dessa eficiência de motobomba, na verdade, uma curiosidade. Eu vi que nos 2 slides, uma delas é eficiência de 50%, a outra de 75% já. Isso é por causa da questão de tempo de uso, diferenciado uma para a outra. O da CIEG é um pouco maior a eficiência, né? Você apresentou lá. Você sabe dizer? Sim. Deixa eu compartilhar aqui só para a gente
ver exatamente o que você está falando aqui, né? Então, assim, a eficiência realmente aqui do entorno, a gente considera em torno de 50%, tá? Que normalmente é uma eficiência de pequenos motores, né? Tá sendo pequenos motores, todas as pesquisas que você puder fazer aí, aqui no Brasil, fora, motores aí de até 15 CV, 20 CV, a eficiência não passa de 50%, enquanto no caso da ASIEG, né, nós temos aqui uma altura manométrica de 25 e uma eficiência de 75. Essa, na verdade, o que nós fizemos foi uma calibração, sabe, João? A altura manométrica a gente afere, porque existe um manômetro lá no recalque das bombas de EG. Então, além da pressão que é indicada no manômetro, nós pegamos mais a altura da sucção e temos a altura manométrica bem precisa. E a eficiência foi o número para poder conferir com a vazão que a gente mediu lá no canal aberto, tá? E isso bate também com a bibliografia, porque são bombas maiores, né? Então, quanto maior a bomba, maior a eficiência, segundo a bibliografia. E tem um tempo de instalação mais recente em relação a outro, não? Também tem. Na verdade, nesse caso, a gente não precisou utilizar isso, porque nós fizemos uma calibração. Entendi. Mas bombas maiores, o tamanho que está da SEG, você pode chegar a uma eficiência de 85%. Tá? E, lógico que, em função da deterioração, da manutenção ou do tempo de instalação, né, os dois fatores, eles vão causando uma perda de eficiência. Sim, naturalmente. Então, como essas bombas da SIEG, elas devem ter aí uns 20 anos, 30 anos, estou chutando aqui, não? O pessoal da SIEG pode confirmar aí, tá? Então, elas devem ter perdido, sim, manutenção. O Algimar pode nos confirmar. Quantos anos de instalação tem essas bombas, Algimar? 30 anos. 30 anos. Pois eu não era nem nascido. Então mas então é o seguinte, é isso aí. Então, acho que está coerente, tá bom? Tá bom, obrigado. Bom, mais alguma dúvida ou podemos continuar? Ninguém se manifestou, então vamos dar continuidade aqui à apresentação. Então, nós temos então, o nosso marco regulatório de 2017, né, que estabelece aí as condições de uso quando o estado hidrológico amarelo, que variam entre 30% e 100% para os outros usos e 100% para o abastecimento público. São ajustes entre 70% e 100%. Então, diferente do que a gente foi proposto na reunião passada, eu refiz aqui a simulação para termos dois diferentes cenários hoje, né? Então, nós temos o cenário 1, que é o cenário mais generoso, em que nós permitiríamos aí uma captação máxima nesse estado hidrológico para todos os usos, além do uso, para todos os usos, né, salvo a Copasa, porque a Copasa não precisa disso, o volume outorgado da Copasa é muito superior ao volume utilizado, então nós destinaríamos para a Copasa, nas duas situações, 75%, 135 litros por segundo, que é suficiente para atender tanto o alocado quanto o observado pela captação da Copasa, juntando a captação no açude com a captação no canal do perímetro Gurutuba. Tá? Então, a Copasa plenamente atendida. Alô? Eu não tô visualizando os slides aqui, Will. Será que só eu? Será?
Vamos só um minutinho aí, vamos ver aqui. Pode ser que eu tenha feito uma barbeirada aí. E agora, está visualizando? Talvez fui eu que fiz a barbeirada. Também não? Tava e saiu. Sim. Está visualizando? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Tá bom. Ok. Então, Bertoli está visualizando agora, Bertoli? Jefferson? Eu não estou, mas eu acho que eu que fiz alguma coisa. Aqui está uma marca, tá WJ, que sua marca é registrada aqui, mas eu vou dar um jeito aqui. Bom. Alguém mais está com problema? Não? Então, Jefferson, parece que o problema é contigo aí mesmo. Então, vamos lá. Então, para a Copasa, nós não temos nos dois cenários é a mesma coisa para atender o que está sendo alocado e observado. Para o perímetro Gurutuba, né, que foi observado 701, né, e eu trouxe aqui um cenário, diríamos, mais generoso e um cenário, diríamos, talvez um pouco mais econômico, o que permitiria alocar o dobro do ano passado, né, e quase 70% a mais, né? Então, com uma pequena redução aqui de 70% para 65%, o que faria com que a gente tivesse algum resultado de economia de água no final desse período. Tá? Adequei também a piscicultura, né? A piscicultura, a gente tem um cenário de 42, mas o Maurício mesmo já tinha mostrado aí a dificuldade até de alcançar esse valor, até porque o máximo, segundo ele, é 30 litros por segundo. Então, nós estamos aqui com um cenário de 10 litros para manter esse cenário para o ano que vem. E para os demais usos no reservatório, em torno de 39, o que daria até para atender aqueles usos lá que a gente simulou aqui, ó, que está em torno de 39, né? Tá? Mesmo considerando o que o Gustavo falou, que pode ser efetivamente que esse uso esteja sendo feito com poços, tá? Mas, ou seja, a situação do reservatório não implica numa necessidade de apertar o cerco aqui, não, né? Tá mais tranquilo. Com relação ao Lagoa Grande, eu também fiz estou fazendo a mesma proposta do perímetro Gurutuba, né? Em vez de ir para 429, ir para 400, 399, o que significa um aumento aí de 30% no que foi observado e de 50%, 100%, né, no que foi alocado. Tá? Com relação aos usos difusos, do trecho aí para baixo, né, a diferença é mínima, e assim como da perenização, ou seja, tanto a perenização como os usos, nós sairíamos dessa média de 215 para 370, né, o que daria aí a possibilidade de atender usos provavelmente depois do vertedouro, né, depois do vertedouro. Daí a importância de uma solicitação que eu fiz na reunião passada, para que a gente tivesse o apoio aí do DIG para verificar as dimensões, né, do DIG e da SEG também, para verificar as dimensões ali do vertedouro, dimensões totais, ou seja, a largura, a altura, o comprimento e a inclinação, né, desse vertedouro, e, se possível, fazer ali umas duas leituras de vazão, com uma lâmina d'água mais alta, aproveitando esse período agora que ainda deve ter água, né, no rio, né, para que a gente possa calibrar uma curva-chave para o vertedouro. Bom, então, isso significaria que, diferente daquela simulação, tirando aquele cenário
muito restritivo, e estão colocando aqui um cenário um pouquinho mais restritivo, tá? O que permitiria aí economizar 5 milhões de metros cúbicos, né, que seria a curva preta, tá? Então, tem cenário 1 ou cenário 2, curva preta ou curva laranja, e aí eu vou dar uma paradinha para a gente conversar sobre, ok? Então, a palavra está aberta. Então, eu queria primeiro pedir aí para o Adalberto e para o Algimar aí confirmar essa questão das medições aí dos vertedouros, se eles podem confirmar, e depois a gente conversar sobre os dois cenários. Adalberto, Algimar. Adalberto. Bom, Wilson, o Guilherme do IGAN até entrou em contato comigo, até pediu para fazer uma medida de largura já no mesmo dia da reunião. Eu fui lá no dia seguinte, na quarta-feira, a gente pegou até a largura do vertedor na CIEG. O Agilmar também me passou algumas informações para a gente fazer a calibração a curva-chave, né, no caso do vertedor. Aí os dias ideais, ele até me informou que seria de terça a quinta, né, Gilmar? Se eu não me engano. Aí teria o mulinete tem que ter um mínimo de uma lâmina de água, né, para a gente poder fazer a leitura. E nesses dias seriam os dias melhores para a gente fazer essa postagem. Mas tem jeito sim, a gente faz, tranquilo. Pois é, mas aí a gente poderia... Bom, deixa eu ver o que o Algimar tem a dizer, depois a gente conversa. Algimar... Foi isso mesmo, eu entrei em contato com o Adalberto e para a gente agendar o dia que seria melhor, onde a estação estaria desligada e a vazão desse uma vazão maior, onde ele pode colocar um molinete para fazer a medida da lâmina. Aí acho que ele está programando para a próxima semana, seria 3 dias lá que corre água com a lâmina mais alta, terça, quarta e quinta. Ah, ok. Tá bom. Então a gente vai colocar no termo de alocação, tá? Esse compromisso aí, tá bom? A gente coloca aí uma parceria da CIEG com o distrito, tá? Beleza? Bom, e com relação aos cenários, alguém tem alguma questão a falar sobre os dois cenários propostos? Eu vou levantar a mão. Felipe Matheus, por favor. Obrigado, Wilde. Eu achei assim que você reduziu muito pouco a questão do cenário 1 para o cenário 2, na minha opinião. E eu acho muito preocupante essa questão da nossa barragem mediante os últimos 5 anos, né, que são o período de chuva é pequeno e a gente tem que usar o bombeamento. Então, acho que essa diferença aí tinha que ser um pouco maior. E eu vou propor aqui, em cima do que eu pesquisei, um outro cenário, se a gente pode assim dizer, se você me permitir eu usar essas palavras, tá, Wilde? Que é uma proposta não em cima de achismo, mas em cima de evidências científicas. Né? Por mais que o atual governo não leve em consideração a ciência, eu acho que é super importante a gente colocar no debate a questão científica. Então, eu estou com um estudo aqui, que é uma parceria da EPAMIG, aqui do norte de Minas, e da Embrapa, da Bahia, que já faz um levantamento, um estudo há 4 anos, né? E esse estudo foi publicado em 2020. Né? O título do artigo científico é Produção e Eficiência de Uso da Água em Cultivares de Bananeira sobre Irrigação com Déficit Controlado, né, que é o gotejamento. E para ser breve, eu só vou falar a conclusão aqui desse estudo, que a irrigação com déficit controlado, aplicada durante 4 meses consecutivos do ano, com redução da lâmina de irrigação calculada de 30%, não acarreta perda de produtividade. Então, esse experimento ele utiliza a questão do gotejamento, uma redução de 30%, e eles comprovaram que não há perda de produtividade. No final, ele fala aqui ainda, o uso da irrigação desse déficit controlado não reduz a circunferência do pseudocaule, da altura da planta, o número de folhas
e a área foliar total no período da colheita, né? Então, a minha proposta, né, era a gente pegar o valor do primeiro cenário, que é 1.305, e diminuir 30% desse valor, que daria 913,5, e a gente tentar implementar esse projeto aqui com os produtores rurais, né? E, logicamente, que esse projeto tem um custo, né? O estudo, ele sai em torno de 8 mil por hectare, R$8.000 para a implantação desse projeto, né? Então, se você pegar uma área de 10 hectares, dá R$80.000 que você vai ter, que o produtor teria um gasto numa área de 10 mil hectares. Se a gente pegar, não sei quantos produtores tem aqui no norte de Minas, mas eu peguei um cálculo aqui de 100 produtores, vezes R$80.000, dá R$8 milhões de investimento, né? E da onde sairia esse dinheiro? O governo federal ele destinou 3 bilhões em emendas para a compra de tratores e implementos agrícolas, né, usados em obras públicas e projetos de cooperativas e agricultura familiar, né? O ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele destinou 81 milhões apenas para a Codevasf, né? E aí eu coloco aqui esses números, né? Então, a Codevasf hoje tem um recurso de 81 milhões, mas era para a compra de tratores e implementos agrícolas, né? Então, o recurso desse projeto, baseado em 100 produtores, dá R$8 milhões. Como essa emenda é para compra de tratores, para ficar bem entendido, é a mesma coisa que você comprar 16 tratores, não, 40 tratores, né, pagos no valor de mercado, que é 200 mil, ou 16 tratores pagos pelo governo, que foi por 500 mil. Né? Então, esse recurso, dependendo da conta que vocês façam, ou é 40 ou 16. Né? Aí, para finalizar, eu pergunto para o pessoal da Codevasf, ou Fernanda, ou Flávio Aragão, lá de Brasília, se esse dinheiro que está em caixa, ele pode ser usado para a compra de sistema de irrigação ou é só para a compra de tratores e implementos agrícolas? Obrigado. Ok, obrigado, Felipe. Algemar. Eu queria falar a respeito do cenário que foi apresentado aí. Aí eu vi que o novo número que você apresentou aí, do primeiro e do segundo cenário, na primeira reunião, a gente propôs o primeiro cenário aí, que era para dar uma melhorada na irrigação ao longo desses anos que os produtores vêm sofrendo muito com esse racionamento severo que a gente acompanha. Porém, aí agora, nesse segundo cenário, essa segunda reunião que você apresentou aí, eu concordaria com o segundo cenário. Eu conseguiria dar uma melhorada na irrigação para os produtores. Deixa eu ver se eu entendi. Está na tela aí, não é isso? Você está falando que o cenário 2 é um cenário mais adequado do que o cenário 1, é isso? Isso. Tá, ele tem um aumento, mas não é um aumento tão grande quanto o cenário 1. Ele, na verdade, ele dobra a possibilidade de irrigação de vocês. Isso, né? Eu consigo melhorar. E, em todo caso, igual todo esse cenário foi apresentado ao longo dos anos, a CIEG e o distrito sempre vem reduzindo, e se há um momento agora que está na faixa amarela que pode dar uma melhorada, com certeza a gente vai querer dar uma melhorada nisso. Se ao longo do tempo só vem diminuindo, por que agora não poderia dar uma melhorada nessa eficiência da irrigação? Ok, obrigado, Algemar. Adalberto. Gustavo novamente. É só corroborando aqui
o Gilmar, realmente esse cenário 2 atende a gente, porque a preocupação, que eu observei na reunião passada, é que não vai ter um aumento de irrigação agora no mês de junho, julho, agosto, até agosto, em função do frio que nós estamos regulando. Talvez aumente um pouquinho, é para pequeno produtor, para botar a cultura de ciclo curto, um feijão, por exemplo, ou hortaliça. Relativamente à cultura de banana, por exemplo, que é um carro-chefe da região, não é uma época ideal de plantio agora. Então, o plantio de plantar banana, alguma que eu quero plantar uma área, para ampliar um pouquinho a área, vai ser a partir de dezembro, janeiro, porque é uma época ideal para colher no ano que vem, entendeu? Então, talvez o ideal cenário, você tem só a perspectiva de poder aumentar, mas, na realidade, o aumento vai ser a partir de janeiro, fevereiro, se for houver um aumento plantio. E vai atender bem o pessoal que queima o que vai plantar um hortaliça, um feijão que está com o nosso parado, entendeu? E conversando aí a respeito do levantamento do Felipe falou, o Felipe, 81 milhões de emendas se tivesse, acabar o projeto do falta para acabar o projeto do lá, tudinho, 80 milhões. É o orçamento geral para fazer esse projeto. Então, se fizer isso aí, boa parte dos produtores já tem a legislação, a gente trabalha com aquele tutorial, a gente faz na nossa área, por exemplo. Diariamente você faz o escala, o tutorial para ver qual o nível de irrigação. Você diminui ou aumenta. Então, está diminuindo bastante agora com essas noites frias. Então, é por isso que eu pedi no ano passado a liberdade do distrito cumprir a meta de consumo anual, uma tecla média de cota, para você diminuir agora e aumentar na época crítica. Acontecendo passado, por exemplo, no mês de janeiro desse ano, vamos consumir mais água, em função, esquentou muito, choveu no mês de outubro, novembro, dezembro, janeiro não choveu. Aí nós temos um consumo grande de janeiro, fevereiro, só. Então, essa liberdade é importante. A gente tem que cumprir realmente, como cumprimos aí a meta, mas ter liberdade de operação para fazer esse jogo com a temperatura. Pessoal. Ok. Eu só pediria aí, viu, Gustavo, quando você, porque vocês estão numa sala com 3 pessoas, né? Quem for falar, para se aproximar mais do microfone, porque deu para entender, mas o som não está muito bom, tá? Deu para entender aí que vocês também concordam com o cenário 2, né? Pedem que não seja rígida essa vazão, que vocês tenham liberdade de utilizar isso de acordo com a conveniência e da cultura, né? E falam, inclusive, na ampliação do uso dessa água para culturas temporárias, né? Mas quando vocês forem se manifestar aí, chega mais perto do microfone, por favor, tá bom? Bom, eu vou passar então para a Codevasf, por favor, Codevasf. Ô, Wilde, Pode falar, Fernanda, por favor. Está ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Então, está ótimo. Com relação à ponderação feita pelo Felipe, louvável a iniciativa dele de buscar as informações científicas, mas ele está fazendo uma proposta de uma redução de 30%, né, de economia de água numa irrigação com déficit para banana, e isso corresponde ao cenário 1, que é 70% da outorga, ou seja, os 30% de restrição já estão compreendidos no cenário 1. No cenário dele proposto, é um déficit aí de 50%, a gente nem consegue executar o projeto, né? Fica inviável. Então, tinha que ser o cenário 1, já contempla esse 30% de restrição. Tá, e com relação a essa questão a pergunta que ele fez, de utilização desses recursos orçamentários aí, tem alguma avaliação de vocês? A Codevasf, ela, né, é de conhecimento de todo mundo, ela é uma companhia promotora de desenvolvimento, então essa compra de trator faz parte das iniciativas dela. Nós não temos, no momento, nenhum estudo aqui conduzido para troca de sistema de irrigação em unidade parcelar dentro de perímetro de irrigação com recurso de emenda parlamentar. Então, eu não posso
afirmar que nós vamos fazer, que nós temos o recurso, porque no momento nós não temos nenhum projeto nesse sentido. Entendi. Ok. Mais alguém? Mais alguém tem alguma informação sobre essa questão dos cenários e da... Geraldo, por favor, Geraldo. Boa tarde, me escuta, Wilde? Sim, tá bom. Tá. Com relação a essa situação, esses dois cenários aí, nós, tanto o Distrito de Irrigação quanto a CIEG, somos os mais preocupados com toda essa situação do recurso da água no Lago da Barragem. Tanto é que, desde quando começou a alocação, que nós estamos fazendo essas alocações, que a gente tem que tentar cumprir à risca com tudo aquilo que é alocado. Pois a água é o essencial para nós tocarmos nossas atividades. A preocupação nossa, nós não temos, em todos os momentos de alocação, nós nunca fizemos uma proposta inadequada ou que poderia levar a passar uma situação tão complicada como nós temos no reservatório. Nós estamos, muitas vezes, faz um levantamento há 4 anos atrás, o que aconteceu com a água. Nós estamos em crise hídrica há 7 anos. Aí você pega 4 anos e 4 anos vai apresentar uma realidade, então teria que ter feito um estudo há 20 anos, que aí nós pegaríamos 2 períodos, né? Um período muito favorável e outro muito desfavorável. Mas, de qualquer forma, quando a gente concorda aí com esse segundo cenário, você vê que o segundo cenário ele é até menos do que o primeiro. Olha como a gente tem essa preocupação em manter uma qualidade dentro daquilo que nós temos condições de ter, também preocupado com a reserva que vai ficar no reservatório. Então, essa preocupação, ela é geral de todos os produtores. Nós estamos regulando a água que a gente tem. Nós estamos trabalhando da maneira mais eficiente possível para tentar usar essa água. Só que nós estamos vendo uma realidade de um projeto que tem o projeto do distrito, o projeto da mais direita, já deveria ter feito a tubulação, não se faz, não tem recurso para se fazer, não terminou. Então, o que acontece? Nós temos que tentar fazer a melhor maneira possível dentro daquilo que a gente tem em mãos. E esse cenário aqui nos leva a ter uma qualidade um pouco melhor. Não seria aquela que a gente teria que ter, que queria ter para produzir, para sustentar nossas famílias, para movimentar a região, porque é isso que movimenta mesmo aqui a agricultura, a pecuária. Então, o que acontece? A preocupação nossa é muito grande. Nós estamos diretamente ligados a essa situação. Agora, dentro daquilo que a gente pode fazer, dentro da realidade, dentro da probabilidade de ter uma qualidade, é lógico que nós vamos querer melhorar um pouco. Porque nós já estamos passando, há muito tempo, nós estamos passando uma situação de penúria. O produtor está trabalhando numa situação que as lavouras já não aguentam mais. Não tem como mais. Se nós temos a possibilidade de melhorar um pouquinho essa irrigação, essa economia, a qualidade de vida desses produtores, eu acho que a gente deveria pegar. Agora, que todos entendam que nós temos consciência que pegar todas as alocações, todas as reuniões de alocação que teve, as propostas que fizeram para a gente, que a gente propôs, e você pode olhar que o resultado aí observado está dentro daquilo que a gente consegue fazer da melhor maneira possível. Então, eu acho que a gente tem que ter um bom senso, porque essa situação que a gente está vivendo de certa forma, é uma situação adversa, mas ela vai passar. Se Deus quiser, ela vai passar. Nós estamos tentando apenas administrar da melhor maneira possível. Eu sou totalmente a favor desse cenário 2, e não é aquilo que eu queria, não. É aquilo que nós temos, aquilo que pode ser feito, que a realidade nos permite. Porque se a gente fizer um retrocesso para ver, no nível que nós estamos hoje, com a água, nós teríamos um cenário até melhor. Mas nós já estamos, quer dizer, se você fez 2 propostas, a gente está olhando o segundo cenário, que é um pouco a menos.
Agora, é um pouco a menos que vai melhorar um pouco mais a situação nossa. Certo? Mas consciência, o produtor rural tem. Porque muitas vezes é considerado como se o produtor fosse o vilão, ele está querendo destruir, ele está querendo acabar com a realidade. Não existe isso, não. A visão é outra. Nós temos que cuidar disso aí, dessa estrutura. Tanto é que todas as vezes que precisa da união dos produtores, da CIEG, do distrito, nós estamos prontos aí para fazer. E nós estamos cuidando daquilo que é nosso. Nós não estamos tentando destruir essa situação nossa, dessa situação da água, o reservatório, a barragem. Não, isso é um patrimônio que nós temos que cuidar e muito bem cuidar. É isso que a gente tem que entender. Entendeu? Essa é a colocação minha. Obrigado. Wilde, seu microfone está fechado. Desculpa aí, é verdade. Arquimedes. Eu sou a favor também do cenário 2 aí. Eu só faço uma ressalva o seguinte: nessa parte de piscicultura, que eu acho uma atividade assim, importante para os produtores, porque ele vai gerar uma renda. Talvez aumentar a piscicultura e o que aumentar na piscicultura, diminuir lá no difuso, no uso difuso, para compensar. Você entendeu? Minha ressalva seria só essa. Mas minha votação é no cenário 2. Eu estou fazendo essa colocação porque talvez eu não vou poder participar até o final da reunião, então eu já coloco minha posição aí na parte desse cenário 2. Ok, obrigado, Arquimedes. Felipe? Só uma observação aqui, até para o Geraldo, para Gustavo também. A gente, quando vem propor aqui, o Geraldo, o Gustavo, a gente não fala que vocês não têm consciência. A gente sabe que vocês têm consciência. A gente sabe o quanto vocês são importantes para a nossa comunidade aqui em Janaúba, o quanto vocês ajudam. Às vezes, a gente pode pensar diferente, enxergar cenários diferentes, mas a gente trata assim com muito respeito e sabendo da história que vocês têm aqui na nossa cidade. Agora, faz parte, discordar faz parte. E eu acho o seguinte, sabe? Quando você vai aqui para a coluna amarela, a gente está quase que dobrando, né, o volume de água. E eu acho que, infelizmente, eu não vejo a longo prazo que essa barragem vai recuperar, diferente de Geraldo, que já enxerga, né, que ela acha que ela vai recuperar. E aí eu pergunto, até quando o produtor rural aqui da nossa região ele vai ficar refém da barragem por causa da cultura da banana? Até quando ele vai em altos e baixos? Um período de chuva, um ano que foi bom, esse último período de chuva, a gente vai dobrar. Simplesmente a gente vai dobrar o volume de água. E esse não é o caminho. Porque se o próximo período não for bom, aí vai estar todo mundo no mesmo buraco. Né? Então, Geraldo, Gustavo, assim, em momento algum, a gente fala aqui sem tirar a consciência que vocês têm como produtores e como moradores da nossa cidade. Mas eu acho que é importante a gente pensar a médio e longo prazo. E, assim, infelizmente, não só no Brasil, mas no mundo, a questão climática ela é muito séria. Ela é muito séria. Né? E a gente precisa ter... Aí eu falo para vocês, igual o Geraldo falou, assim, que vocês se preocupam, a gente precisa realmente se preocupar, mas a gente precisa agir. A gente precisa achar outras maneiras, outras culturas para desenvolver a nossa cidade, a nossa economia. Eu acho que a gente, infelizmente, não pode ficar refém da banana. E, para terminar, eu falo aqui do seu Iuge. Seu Iuge, que foi um dos maiores produtores de banana no mundo, ele saiu de Extrema, em Minas Gerais, porque lá chovia muito, e veio para o norte de Minas, para Janaúba. Aqui ele enriqueceu. Hoje, 99% da área dele está fora do perímetro do Gurutuba. Então, a gente tem que também encarar a realidade. Né?
com todo respeito aos produtores, sei que vocês estão tentando, mas ou a gente troca de cultura, que não é fácil, nada é fácil, mas hoje ou a gente começa a movimentar, ou a gente vai ficar subindo e descendo. Até quando? Obrigado. Ok. Adalberto. Adalberto falou no lugar dele, desculpa aí. Aqui, Felipe, eu sei a sua consciência, a gente preocupação sua, né? E a nossa preocupação com o Geraldo da externou aí, eu estou aqui há 40 anos, a minha vida é no futuro. Eu consegui alguma coisa com a minha família, meus meninos e tal, formar os meninos aí, foi por dinheiro do futuro. Então, esse conceito nós temos. O grande, a Marx vem também, por exemplo, essa crise hídrica nos proporcionou 4 grandes conquistas. Primeiro, com a marca regulatória da barragem. O segundo, essa comissão gestora, que é importantíssima, para a gente poder ter um controle maior. Depois, a colocação das bombas para tirar o álcool morto, né, que foi outra conquista importante. E, principalmente, todo é o projeto de tubulação. O projeto hoje está pronto, está totalmente pronto o projeto técnico, né, executivo. O que falta dinheiro para executar. Então, isso aí vai ser a cereja do bolo. A gente conseguir, em termos de Pedro e Wilson aí, através da ANA, com gestão dentro do governo, para poder fazer, a gente priorizar essa obra. Então, é importantíssimo, porque isso aí sim, aí vai dar a sustentabilidade, vai ter garantia maior para nós todos. E junto com essa pedido todinha, que são marcas regulatórias. Isso trouxe uma segurança maior. Porque hoje não se abre a carreira. Hoje tem que ter o controle, tem essa condição, estamos discutindo aqui por isso. Então, se já abriu isso, deu um problema, não choveu bem, ainda diminui. Então, a grande vantagem da comissão é essa. Ok, obrigado, Gustavo. Geraldo. Só fazer uma pequena colocação aqui com relação a... É porque parece que a preocupação do Felipe é a cultura da banana. Só, Felipe, se você juntar o projeto Gurutuba, incluindo o distrito e a CIEG, nós já reduzimos mais de 50% das áreas plantadas de banana. Isso é fato, já reduziu. As áreas que estão produzindo com pouca água são outras culturas. Já estão diversificando manga, mamão, limão e outras culturas. Entendeu? Então, na verdade, para se fazer uma colocação dessa, tem que ter na mão o levantamento do que tem de área de banana plantada, que depende diretamente do projeto Gurutuba, da área da barragem. Tá certo? Porque se fizer esse levantamento, nós já fomos uma das maiores áreas de banana do Brasil, hoje nós estamos bem reduzidos. Banana está localizado na Bahia, está localizado na Jaíba, não estão aqui nas áreas do projeto do distrito e nem do Lagoa Grande. Tá certo? Então, existe cultura, outras culturas que estão sendo implantadas. E essa diversificação, a tendência dela é caminhar para isso aí. Quando o IURG veio do Vale do Ribeira para aqui, ele comprou algumas áreas, e essas áreas estão aqui todas funcionando. Todas as áreas do IURG estão funcionando. Tá certo? Usando a água do projeto. Só que ele cresceu tanto que ele comprou outras áreas. E expandiu o mercado dele, o negócio dele. Mas as áreas dele estão funcionando, todas elas. Não tem nenhuma parada, não. Tá certo? Então, a única que está em fase que vai implantar agora é uma que usa a água do rio, mas como não tem a água do rio, ele nem usa sequência. Mas nós vamos ter investimento. Agora, o importante saber é se eu quero economizar a água, segurar a água, ou a minha preocupação é a cultura da banana. Porque se eu não usar com banana, eu vou usar com outra lavoura. Entendeu? E para essa informação, nós temos menos de 50% da área de banana que nós tínhamos há uns anos atrás, antes de entrar essa crise hídrica. Isso é fato. Entendeu? Mas nós estamos tentando o seguinte: a água que está dentro do projeto é para a irrigação que vai ser usada, que seja feijão, que seja milho, que seja banana, manga, limão, que seja. Mas é a água que nós temos para usar para o nosso sustento. Entendeu? Então, a colocação é essa. É consciente. É consciência para poder usar os recursos hídricos. É isso aí. Obrigado.
Obrigado, Geraldo. Só queria saber do Marcelo. Marcelo, com relação a esses 10 litros por segundo para a piscicultura, vamos manter isso ou pode ser reduzido? Maurício? Maurício, você falou Marcelo? Quem é Marcelo? Eu falei Marcelo? Falou. Desculpa. Eu estava... Como eu disse, tudo bem. Como eu disse na reunião anterior, a gente precisa manter os 10 litros por segundo, porque ao final desse ano a gente vai ter a conclusão da obra e a gente vai ter que começar a encher os tanques de água, né? Então, o consumo pode ser até um pouco mais do que isso, mas eu acho que 10 litros por segundo para esse ano já ainda resolve. Tá, okay. Não pode baixar, não. Tá bom, obrigado. Bom, então é o seguinte, deixa eu só tentar fazer um resumo Wilde, aqui. Só uma contribuição aí, porque foi eu que dei na verdade, não era para baixar, não, era para aumentar da piscicultura e a diferença ir lá para aqueles usos difusos. O que aumentar na piscicultura, você entendeu? E jogar para o uso difuso. Não, eu entendi. É que eu falei baixar para ele ficar provocado, viu? Tá? Mas aí você viu que com 10 litros ele falou que é suficiente, viu, Arquimedes? Então, eu perguntei uma coisa, mas pensando noutra mesmo. O Wilde está querendo saber se eu estou atento aqui, né, Wilde? Queria saber se você está atento aí. Tá? Mas aumentar para nós também, nesse momento, não há necessidade de aumentar, não, viu? Pode ser que futuramente a gente chegue aos 30 litros, que é do nosso autódromo, mas não é necessário no momento. Ok. Bom, deixa eu tentar fazer um resumo aqui do que nós tocamos. Tem uma questão que a gente conversou na reunião passada, que efetivamente vai produzir água, né? Que é a questão da modernização do perímetro, e eu tinha colocado para os colegas da Codevasf, se interessar para eles, que eles fizessem uma solicitação de um parecer técnico da ANA sobre a relevância dessa modernização para garantir uma quantidade de água maior aí, uma vez que a gente sabe que a perda desses canais é muito alta. Então, eu queria primeiro consultar a Codevasf se vocês acham isso conveniente ou se a gente não precisa fazer isso. Eu queria só uma opinião de vocês, pessoal da Codevasf. Ô, Wilde, a gente mantém a solicitação e o pedido da parceria? Tá. Okay. Aí precisa formalizar. Vamos. Aí você formaliza, então, por favor, tá bom? Tá ótimo. Tá. Então, a segunda questão, que eu acho que ligada a essa questão da eficiência também, né, que o Felipe trouxe informações importantes aí, e elas se conectam com aquilo que nós tínhamos conversado na alocação do ano passado, tá, que é a campanha de uso eficiente da água aí na região. E eu vejo que nessa reunião hoje, nós temos aí a PAMIG, né, nós temos a própria sociedade civil, temos a Codevasf. Eu queria saber se existe aí algum processo continuado, né, de melhoria da eficiência da água nas culturas, independente delas, e se há alguma intenção aí de assumir um compromisso de que isso, se não tiver, que isso seja implantado. Tem alguém que gostaria de comentar isso, sobre manter aquela campanha para uso eficiente na produção? Que seria, na verdade, a campanha eu estou entendendo mais como um processo de desenvolvimento de tecnologias ou de aplicação de tecnologias, né, nas culturas existentes. João? Wilde. Pois não, João? Ouvindo? Sim, posso. Sim. Inclusive, até baseado na primeira fala do Felipe, quando ele cita um trabalho de parceria com a amiga envolvido nesse trabalho, né, de alguns anos aí. E nesse trabalho também tem um enfoque em eficiência de uso, não somente em Mamoeiro, como também em Bananeira.
E vai ao encontro dessa questão da produção da água, não como um todo, da bacia, como por produtividade da água. Ou seja, quanto mais cubos de água você sabe produzir um quilo de alimento. Então, um fato bem prático, né? E vai ao encontro da pegada hídrica também, que é uma tônica desse momento, né? Para atingir, né? Então, eu queria participar também dessa questão e tem muito para mostrar aqui para frente nesse sentido. Mas a EPAMIG tem algum programa nesse sentido, João? Não, a gente trabalha, tem experimentos aqui em Mocambinho, aqui em Botuba, que desenvolve esse tipo de trabalho com redução de lama d'água, diferentes épocas diferentes fases da cultura, e também com outra técnica chamada secamento parcial das raízes, que se atinge, né, reduções de lama d'água pelo efeito fisiológico da planta em si. Então, é uma questão que eu não quero falar com tanto detalhe aqui, mas já foi mostrado alguns eventos. A gente a tendência é mostrar mais, inclusive, mês que vem eu vejo somente sobre isso. Essas duas técnicas, né, irrigação controlada e outra técnica de secamento parcial de raízes. Então, o trabalho que está no momento nosso que está mais vigorando a minha parte de irrigação. Certo? Ok, obrigado, João. Adalberto. Bom, Mídia, complementando o que o João está falando, que eu, depois que eu cheguei aqui em geral, eu sinto ainda uma distância entre essa parte de pesquisa e aplicação prática aí com os produtores, entendeu? Está faltando ainda só a união das duas coisas. Por isso que eu tinha comentado até na reunião passada, a proposta é que o comitê fizesse uma oficina, até aqui mesmo, nas comissões gestoras, para poder aproximar mais essa tecnologia de pesquisa com a utilização na parcela, né, com o produtor. Então, por isso que foi solicitado essa oficina agora no segundo semestre. Eu até tinha conversado com o João vai até ministrar e o uso de tecnologia foi desenvolvido aqui na EPAMIG. Ainda está tendo uma distância entre a pesquisa e o campo, entendeu? Então, a ideia é diminuir isso aí. Ok. Codevasf? Wilde, a Codevasf mantém o posicionamento de modernização, né? Essa modernização já vai trazer uma sustentabilidade hídrica muito boa para o perímetro. E realmente nós temos outras empresas também da iniciativa pública presentes para atuar junto ao produtor dentro das parcelas EPAMIG, Embrapa. Mas a Codevasf tem vidando os esforços dela na obra da tubulação. Ok, obrigado. Sindicato Rural. Seu microfone está desligado, companheiro. Boa tarde, Hildo. Tudo jóia? Boa tarde. Tudo. O Sindicato Rural, com a sua representação no norte de Minas e com envolvimento em todos os assuntos da bacia, todas as bacias do norte de Minas, que a área de atuação do sindicato pega toda a Serra Geral, o sindicato, em parceria com a Banorte, inclusive, que foram responsáveis por essa reivindicação que deu fruto aí da retomada da canalização do projeto Murutu, para ver se diminui esse consumo excessivo de água, esse desperdício de água. Então, a gente vai continuar. Essa semana nós participamos de 2 reuniões, inclusive hoje de manhã, amanhã toda, se tratando desse assunto que é água. Água no norte de Minas é a preocupação maior de todos nós. Essa locação de água, nós também estamos de acordo com essa opção 2, que é um pouco de avanço, de acordo com o que aconteceu com a barragem, com a chuva. Eu acredito que os produtores dos perímetros irrigados já se reduziram bastante
a área plantada, e os produtores também, com esses 5 anos, com essa redução, com a convivência com um volume reduzido, eles já se adaptaram a essa realidade. Então, na pessoa de presidente do sindicato, eu faço uma reivindicação às pessoas que administram a distribuição dessa água, que é os perímetros e a Codevasf, que olham as épocas do ano, porque nesse período agora de maio até agosto é um período que tem que ter uma administração consciente para não deixar desperdiçar a água, que o período agora é um período mais frio e o pessoal consome menos água. O índice pluviométrico de evaporação agora é a metade do que acontece no período do verão. Então, o consumo de água nos perímetros aqui é maior no período das águas do que agora no frio. Então, essa água está sendo alocada aí, está se propondo essa alocação dessa água, aumentando um pouco essa cota. Eu acho o seguinte, que ela é justo, o produtor tem sofrido, melhorou um pouco a cota da barragem, está dando para fazer um pouquinho a mais, mas tem que ter a consciência na hora da distribuição e do uso dessa água. As irrigações, elas já foram, igual o Felipe falou, elas já melhoraram bastante, Felipe, porque lá para trás tinha muita irrigação de suco, de inundação, hoje ela é toda irrigação localizada, tem uma perfeição na distribuição, o produtor tem que ficar consciente aí, junto com as entidades que distribuem a água, para poder saber que o período frio agora tem que ser bem manejado, porque o gasto excessivo da água da barragem, todos os produtores estão conscientes que no dia da manhã pode voltar a faltar de novo, que a tendência do clima está de normalidade, mas certeza só Deus tem. Então, nós temos que cuidar da água com muito carinho e com muita atenção e com muita responsabilidade. É essa a opinião do Sindicato Rural de Janaúba. Obrigado. João, por favor. Eu queria só corroborar as palavras do Alberto, no sentido de intensificar mesmo essa questão da divulgação que vai ocorrer dos eventos no próximo semestre em relação também ao manejo da irrigação mais eficaz, esse exemplo que eu dei anteriormente. Porque só teve um evento... Alô? Pode falar. Sim, sim. Só aconteceu um evento no auditório Marley Sarney, inclusive dirigido pela própria matéria, com uma parceria nossa. Mas aconteceu momentaneamente, mas agora com o andamento da evolução das pesquisas, então tem mais a mostrar. Então, a gente está satisfeito, e claro, que com a parceria de todas as instituições envolvidas no comitê, e com o poder que o comitê tem, a meta nossa é realmente atingir a quem mais precisa, ou seja, todos os produtores irrigantes, né? Desde o pequeno até o grande produtor, independente de qual classe. Ok. Adalberto? Bom, só para poder complementar aí, o nosso colega do Sindicato Rural, concordo, da administração, o negócio é que agora, no período frio, a gente tem um aumento, pelo menos aqui no período do distrito de Urutuba, de plantio de semente. Então, na verdade, a gente reduz, mas ainda tem um aumento um pouco da área por causa da cultura temporária, que é a questão da plantio de semente para alface, que cresce muito agora nesse período, de maio, junho e julho. Essa é complementar. Ok. Bom, eu acho que o que ficou, me parece aí, diríamos,
consensado com relação a essa questão da tecnológica, né, é de que eu iria no discurso do João, né, ou do Adalberto, que efetivamente precisa se aproximar a pesquisa da aplicação, né, e, com certeza, a assistência técnica também da Emater, né. Então, eu queria saber de vocês se a gente pode, então, prever para o segundo semestre essa oficina, né? E aí a gente pode até articular aqui na ANA também a participação de algumas pessoas para discutir as tecnologias disponíveis, a assistência técnica disponível, os recursos aí da Codevasf, pudéssemos discutir aí a participação dos usuários nesses processos de modernização. Ou seja, queria saber que, talvez, com uma parceria aí, PAMIG, Emater, o Sindicato Rural, os próprios usuários em si, a CIEG, o Distrito, e a sociedade civil, aí, representada aí pelo Matheus, talvez isso pudesse ser uma oportunidade importante de divulgar essas técnicas e de criar alguns caminhos para a discussão de uso eficiente da água aí na região. O que vocês acham? É possível fazer essa oficina? João? Wilde. Sim, é mais do que possível. Inclusive, no âmbito da bacia do Verde Grande, já foi criado um grupo de trabalho chamado Oficina Sustentabilidade e Recursos Hídricos. E a proposta é somente criar e planejar e executar essa oficina em diversos temas dentro dela, né? Isso para começar já agora, no mês de junho. Só que a partir de agosto, setembro, já encaria essa temática de maneira de irrigação. A ideia, a princípio, é não está formatada essa parte ainda, mas já vai começar agora em junho, após a primeira plenária do Comitê Verde Grande. Então, já está criando um grupozinho, então já tem um caminhamento muito bom. Tá, isso abrangeria a região do Gurutuba também? Sem dúvida. Ok. Jefferson? Para contribuir nesse projeto, que eu acho excelente e realmente atacar a causa, né? A gente se dispõe também, nós temos áreas de gotejamento com mangueiras enterradas, projetos que, graças a Deus, já vêm funcionando há anos, com bastante prática de manejo, e eu coloco à disposição do grupo, tanto para visitas, para levar o pessoal, quanto colocar o pessoal nosso da engenharia agronômica lá para divulgar o que for necessário a respeito, que realmente o resultado é bastante significativo. Ok, obrigado, Jefferson. Bom, então nós vamos trabalhar nessa linha, né? Uma outra questão que eu vi aí que me parece que talvez fosse interessante para viabilizar o cenário 2 é que a gente, somente no distrito, né, no Gurutuba, de que fosse feito aí a restrição do aumento da cultura permanente com a destinação dessa água preferencialmente às culturas temporárias. Vocês veem isso como algo interessante, ou seja, tem algum sentido colocarmos isso no termo de alocação, no sentido de que novas áreas de plantio elas não sejam realizadas, pelo menos agora na estiagem? O que vocês acham disso? Adalberto, Gustavo? Respondendo a respeito aqui. Sem dúvida, Wilson, é pertinente, porque realmente as áreas de agricultura seca não vai ter aumento do plantio de verão. Deverão ser a partir de janeiro, dezembro de janeiro. Então, já vê o que tem perigoso e já faz uma correção disso também. Obrigado. Ok. Felipe? Felipe? Sim, a pergunta que eu faço, como é que seria essa fiscalização? Ou seria só um acordo aqui na reunião? Como é que seria a disseminação dessa informação para os outros, né, que não estão aqui dentro participando? E como seria a fiscalização
desse não plantio. E só em cima do que Gerson da Bestpulp falou, a empresa dele é uma verdadeira aula, né, de como reutilizar os recursos e a questão da sustentabilidade. Então, uma empresa modelo. Eu tive o prazer de visitar pessoalmente com ele e vale a pena. Sim, eu conheço também a Bestpulp, realmente. O que nós temos feito, Felipe, é o seguinte: a Agência Nacional de Águas, nós não somos um regulador dentro do perímetro, tá? Nós fazemos aqui o processo de alocação do que é captado no manancial. Então, a ideia é sempre trabalhar com uma lógica de que a parceria com os atores, né, principalmente no caso aí o distrito de irrigação, ela venha a permitir essa, diríamos, essa ação indutora, ou seja, objetivamente, se a gente acertar aqui que não deveria haver aumento do plantio de banana, caberia ao Codevasf e ao distrito, né, orientar os produtores, né, do distrito para que isso aconteça. Tá? Então, essa é a nossa proposta, ou seja, fazer com que menos água represente mais área plantada. Ok? Então, essa é sempre a intenção, ou seja, nós não temos competência legal dentro do distrito e nem queremos ter. Ok? Codevasf, Fernanda? Sim, Wilde, sobre colocar essa restrição dentro da alocação, a Codevasf não concorda, não, porque a gestão do perímetro, a gente faz ela em conjunto com o distrito, e existe um planejamento de irrigação para o ano. Então, assim, o plano de irrigação para este ano já está feito e está em execução. Essa água, depois da alocação, quando tem um excedente, porém ainda menor do que o volume total da outorga, a gente faz um edital de redistribuição direcionado a todos os irrigantes. E nele nós colocamos essas condições, a gente orienta a não plantar cultura perene, a gente não aceita utilização de sistema de irrigação com eficiência abaixo de 50%, tudo isso vai no edital, mas de toda sorte a gente não pode adentrar no livre-arbítrio do produtor de querer plantar, né? O que a gente não pode garantir, a gente não tem como garantir essa água para a manutenção do cultivo depois. Então, é um risco que ele assume, mas toda orientação, o distrito e a Codevasf, quando elabora esse instrumento, a gente faz, mas aí colocar isso de forma expressa é complicado, a gente não concorda, não. Não, eu sei, mas isso, só repetindo, Fernanda, a ANA não tem competência legal sobre isso, isso aí é uma administração própria do perímetro. O que você falou, acho que vai ao encontro do que eu estou propondo, de que a orientação do distrito se desse no sentido de priorizar culturas temporárias, tá? E isso não seria uma orientação, né, até para ficar registrado, né, que nós discutimos isso aqui e isso se mostrou relevante por todos que participaram, entendeu? Não é nenhuma imposição, mas é uma orientação e o registro eu acho que é importante. O que você acha? Como orientação, sim, porque a gente realmente preconiza isso. Então, como orientação, porque se a gente coloca como proibição, a gente também tem que pôr fiscalização, multas, né? E não é essa a intenção, entende? Mas como orientação, sim, porque realmente vai ao encontro das nossas ações, sim. Ok, mas então estamos convergindo. Adalberto? Bem, tanto que na redistribuição, a redistribuição passada, que acho que foi 2003, se não me engano, né, teve algumas regras também. A questão de quem irrigava por suco não ia poder receber água, que foi uma das restrições realizadas. Mas com questão do plantio da cultura, Felipe, ia ser viável para o próprio produtor. Imagina se ele planta agora e corta a água depois. Então, ele está assumindo risco, ele também não ia. Fazer um plantio, sempre que ele vai levar prejuízo, porque o investimento é alto no início da banana.
Se ele não tiver a longevidade disso aí, para ele é um custo de quase 40 mil por hectare. Então, é um tiro no pé, vamos dizer assim. Entendeu? Só que igual na redistribuição, como a Fernanda disse, a gente faz as orientações. Entendeu? O distrito também não é dono do lote. O distrito não tem como forma legal chegar dentro do lote, ó, você está plantando, você não pode plantar a banana. A gente orienta, mas aí o risco é dele. Entendeu? Ok. Obrigado. Bom, senhores, pelo andar da carruagem, né, eu acho que nós estamos fechando, né? Acho que realmente, apesar de diríamos, todos nós queremos aqui fazer com que essa água aí seja utilizada a menor quantidade possível, me parece que o cenário 2 atende aí uma ampliação, né? Atende uma possibilidade de que as culturas continuem, né? Estamos aqui induzindo essas oficinas para melhoria do uso eficiente por intermédio de disseminação de técnicas, né? Orientando os usuários do distrito no sentido de que não priorizem culturas permanentes nessa redistribuição de água, né? E que a gente possa, então, diríamos, juntar esforços aí ainda nesse segundo semestre para podermos fazer essa aproximação de todos que estão trabalhando na mesma linha, né? Eu acredito que essas questões elas poderiam ser resumidas, né, no nosso termo de alocação, né? Que eu preencho, ou seja, o termo de alocação ele vai considerar o cenário 2 e vai considerar esses compromissos, além daqueles outros que nós já assumimos todos os anos, de monitoramento, de controle dos usos, né? Agregando esse compromisso assim, adicional, que é esse de verificar a questão do vertedouro, né? Do vertedouro, tá? E a gente também, aqui na ANA, a gente vai ter um compromisso de colocar à disposição de vocês, viu, Adalberto e demais aí, um link para monitoramento da vazão da calha Parshall e do vertedouro, tá ok? Então, isso aí eu acho que é legal, né? Porque aí todo mundo já vai ficar sabendo o que está acontecendo na água que sai e na água que passa no vertedouro, que são 2 pontos de controle relevantes, tá? Então, a gente vai colocar também essa informação aqui como obrigação da ANA, ok? Bom, nós temos aqui 2 inscritos, a Codevasso e o Wesley. Codevasso, por favor. Ô, Wilde, só uma consideração aqui para a gente também observar a edição da nova portaria do IGAN, da restrição da bacia de contribuição, né? A portaria 52 venceu a 31/4, e agora ela deve sofrer alguma edição, né? O Wesley está inscrito, aí ele aproveita e já fala sobre isso para a gente, Wesley, sobre essa questão da restrição na bacia de contribuição do IGAN. Wesley? Oi, Wilde, na verdade, Wilde, eu não vim preparado para falar sobre essa restrição, sabe? Fui pego de surpresa aqui agora, né? Mas eu vou fazer esse levantamento junto à nossa direção. Eu pedi a palavra, na verdade, para falar do nosso compromisso, né, que está aqui com uma ação pendente, que é a estratégia para regularização no Rio Gurutuba. E aí eu queria firmar com você, em um momento oportuno, nós vamos ter o servidor aqui, Rafael Sá, que vai fazer esse contato aí com você posteriormente, para a gente entender melhor qual a melhor estratégia, né? Porque eu tenho aqui vários processos, inclusive até muito antigos, desde 2014, 2013, que a gente tem que dar finalizar eles, né? Porque isso já não... É pesado para a gente manter esses processos aqui sem deferir ou indeferir. Nós temos que chegar no resultado, sabe? Então, nós vamos precisar estar conversando aí com vocês da ANA, não sei se seria com você, para a gente já começar, e esse ano ainda, encerrar todos esses processos que estão abertos aí nesse trecho. Tá certo?
Isso aí, Wesley, você sabe, ligou, a gente marca um horário e fechamos isso, tá? Sem problema. Agora, a Fernanda lembrou bem, e eu vou compartilhar aqui, Wesley, a portaria, né? E essa questão, eu acho que ela é importante, né? Ou seja, vocês estão visualizando aí uma portaria na tela? Portaria número 5? Ok. Então, essa portaria 52, né, de 31 de agosto, ela foi editada justamente em função da situação crítica da área de do reservatório Pico da Pedra, né? Então, ela tem uma série de considerandos, vamos só relembrar aqui, tá? Naquela época, estava no estado hidrológico vermelho, né? Então, o artigo 1º fala, fica declarada a situação crítica de escassez hídrica superficial na área de contribuição do Bico da Pedra, tá? E essa portaria impõe uma série de restrições. Então, seria a redução de 20% do volume de área outorgado para captações para gerais aqui, para todas as captações para consumo humano, dessedentação, abastecimento, redução de 25% para irrigação, 30% para consumo agroindustrial e 50% para demais finalidades, né? E fala também que essa situação vigorará até 30 de abril de 2021, foi o que foi bem lembrado pela Fernanda, né? Então, eu acredito, viu, Fernanda, que dado o novo estado hidrológico, tá? Que, a priori, essa portaria ela não precisaria ser, ela já foi revogada, né? Que é 30 de abril, né? Então, que ela não precisaria ser renovada, tá? Nesse momento, que nós não estamos no estado hidrológico vermelho, tá? Então, se a gente tivesse no vermelho, o próprio marco regulatório já fala que é declarada a situação de escassez hídrica, tá? Que é a justificativa da portaria, né? Então, eu acredito que não temos muito o que fazer nesse momento, não. O que você acha? Na portaria cita algum outro instrumento, eu não sei se ele traz alguma coisa nesse sentido, mas eu acredito que essa portaria contribuiu muito para auxiliar na recomposição da barragem, e se ela puder ser revista com índices menores também, acompanhando a restrição amarela, seria interessante. Na verdade é o seguinte, qual que é a ideia? Nós temos esse acordo com o IGAM, né, essa resolução conjunta, que é especificamente do reservatório e do Rio Gurutuba até a junção com o Mosquito. Essa bacia de contribuição a montante, né, ela abrangeria praticamente a questão de poços e de usos nos rios temporários, aí, né? Que são pouco significativos, em verdade, né? Eles são, não é uma captação que você consiga fazer assim de forma expressiva, né? Porque os rios, nessa época agora, só vai chover lá para outubro, novembro. Então, não vai ter água chegando aí de forma significativa, né? Então, eu acredito que a gente deveria gastar esforço quando necessário. Não é o caso, me parece, agora, sabe, Fernando? Acho que, até porque aquele negócio, você vai mexer numa restrição, a restrição já é pequena, é 20% só. Vai restringir 10%, como você controla isso? Então, criar, diríamos, um ato regulatório que a gente não consegue controlar, sabe? Então, eu não sou favorável, não. Eu acho que ela venceu e, quando for necessário, a gente retoma a portaria, certo? Ok, mas foi uma boa discussão. Não, tudo bem. Eu acho que você lembrou muito bem, né? Lembrou muito bem. Eu só estou achando que nós vamos concentrar os nossos esforços nos grandes consumidores,
e que aí a gente, com uma pequena redução de percentual, a gente consegue muita água. Entendeu? Se concentrar no pequenininho é muito gasto de controle e pouco resultado de água. Entendeu? Então, acho que vamos concentrar no maior, né? Mas no que é mais fácil, né? Bom, senhores e senhoras, a minha proposta, então, é a gente encerrar a reunião, vamos registrar isso no termo de alocação, vamos passar para vocês para que a gente possa, então, conduzir com esses compromissos aí, né? Eu queria saber se tem alguém que tem alguma consideração adicional. A Tânia levantou a mãozinha ali, né? E, minha parte, muito obrigado pela participação. Tânia, por favor. Oi, gente, boa tarde. É só, assim, lembrar para vocês que no dia 27 tem a plenária, a realização das plenárias setoriais, que é o processo seletivo do CBH Verde Grande. E no dia 27, das 14 às 17, é a plenária de usuários, tá? Abastecimento urbano e diluição de efluentes, Minas Gerais e Bahia, no horário das 14 às 17. No dia 28, durante o dia todo, são plenárias dos usuários. Eu estou focando nos usuários, mas são para todos os segmentos, tá? Sendo que o de usuários de irrigação, 28 de 9 às 11, usuários de irrigação da Bahia, né? O primeiro é de Minas Gerais, que é de 9 às 11, da Bahia de 13 às 15, e de 15 às 18 são usuários de indústria e mineração, Bahia e Minas Gerais, sendo que as plenárias são separadas, é uma experiência nova, tá? Que as plenárias serão por videoconferência, já foi preparado um tutorial com todas as orientações de como vocês podem acessar as salas. Então, quem da comissão tiver concorrendo a uma das vagas do comitê, o edital foi publicado, o comunicado com a relação final dos habilitados foi publicado ontem, já está no site da Ana, deve estar no site do IGAN e também do INEMA e do comitê. Ok, gente? É isso, obrigada. Foi bem tranquilo hoje, né, Wilde? A alocação. Eu estou vendo como esse processo avançou bastante desde a primeira lá atrás, né? Gente, obrigada, viu? Parabéns pela reunião de hoje. Obrigado pela presença, Tânia. Codevassi, tem alguma questão aqui? Está aqui com a mãozinha levantada, Codevassi e Wesley. Wesley não, Codevassi? Eu não, Will. Comigo está ok, Will. Eu estou falando. Posso falar? Sim, por favor. Sim, é o Vandilson que está falando, da área de irrigação da Codevassi. Eu só queria colocar algumas palavras sobre a obra da tubulação, a complementação da obra da tubulação. A gente, aqui na Codevassi, a gente chama de segunda fase. O ano passado, assim, eu gostaria de externar isso para todas as pessoas dessa reunião, nós fizemos um esforço muito grande aqui na área técnica para a gente elaborar o termo de referência dessa segunda etapa. É uma planilha gigantesca, tivemos até que fazer uma contratação para esse serviço, mas, enfim, fizemos um esforço grande. No início do ano, a gente tinha uma sinalização de recurso do Ministério, mas, infelizmente, isso não foi viabilizado, certo? O valor da obra, não sei se a maioria aqui sabe, está orçado em torno de 81 milhões de reais para a segunda fase. Então, é um valor expressivo, é um valor que a gente até entende que talvez a gente não consiga esse valor todo de uma vez, entendeu? Que talvez teria que dividir em mais etapas, né? Mas o fato é o seguinte, eu queria deixar aqui uma mensagem que, para todos aqueles que, em alguma oportunidade que tiver de conversar, de colocar essa demanda junto às nossas lideranças políticas, que o faça, né? Porque eu acho que a gente é um recurso que dificilmente ele vai ser alocado com o recurso do governo. Eu acho que passa aí por uma alocação através de emenda,
né, e não emenda de parlamentar, mas emenda de bancada. E para isso acontecer, eu acho que nós vamos ter que unir esforços, né, de todas as entidades, talvez até pensar aí numa forma de fazer isso. A princípio, eu não tenho uma ideia, né, com relação a isso, como que a gente poderia fazer para reivindicar essa obra, né, da importância, essa questão do parecer técnico que você falou para a gente demandar aí junto à Ana, é importantíssimo, né, já vai dar para a gente né, um subsídio grande aqui para a gente, né, talvez até encaminhar uma forma de tentar viabilizar esse recurso via emenda de bancada, que é um valor grande. É um valor grande, assim, para nós aqui, para nós mineiros. Nós sabemos que, assim, né, no Nordeste afora aí, isso acontece de uma forma muito tranquila, mesmo um recurso tão alto, de ser aportado através de emenda para os perímetros, né? Os nossos perímetros no Nordeste, eles recebem quantidade bem maior de recursos, né? Mas porque lá a gente entende também que tem mais uma agregação das forças políticas, mas aqui também a gente, nos últimos anos, a gente está vendo que a coisa tem mudado um pouquinho, né? Tem já senadores, já vindo conhecer os perímetros, sabendo o que é um perímetro de irrigação. Então, fica essa mensagem aí, né, esse pedido, né, para todos, e que se alguém tiver alguma ideia de como a gente colocar isso para viabilizar o recurso, a gente está aberto a participar e ajudar a correr atrás. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado. Então, senhores e senhores, eu vou aqui parar a gravação.